Olá, como eu disse anteriormente, agora veremos sobre as linhas. Então, para adicionar uma linha, ou um grupo, como o Bitame chama, a gente clica aqui em adicionar grupo. O grupo, em muitos page builders, também conhecido como linha. É uma linha, ok? Para que serve? Eu já expliquei ele anteriormente. Ele serve como container, ele serve para centralizar os elementos. Como você pode ver aqui, ó, esses bloquinhos, eles não estão 100% na tela. Eles estão com recuo. Porque a configuração de largura da minha tela está 1900. Então, se eu diminuísse a largura da minha tela para, sei lá, 1200, todos os bloquinhos iriam ficar mais centralizados ainda, porque eles estão dentro de um container, ok? Mas beleza. Vamos focar no entendimento aqui do nosso grupo. A primeira configuração é que eu posso diminuir e aumentar o tamanho dele. Ou seja, eu posso ter dois elementos, um do lado do outro. Aqui, ó. Eu posso adicionar um item que nós vamos ver depois. Eu tenho aqui o tamanho dele. E repare só, ele só tem 3 opções, diferentemente da nossa seção que tem 4, porque ela possui o olhinho, que oculta toda a seção. E aqui nós temos o editar, né, que nós já vimos, o clonar, que ele duplica essa linha, e o excluir, que ele exclui a linha. Então, vamos adicionar um grupo, novamente. Só lembrando, quando eu me referi em grupo, é a mesma coisa que linha. Linha e grupo é a mesma coisa. Então, beleza. Eu posso vir aqui, ó, e fazer isso. Isso é uma forma inteligente de organizar a minha página. Em vez de pegar aqui, por exemplo, ó, colocar um elemento inteiro, muita gente faz isso. Eu vou gravar uma aula somente de boas práticas de criação de página no Bitame. Mas muita gente comete esse erro. Na verdade, não é um erro assim muito grande, mas é um erro. Começa a fazer isso aqui, ó. Duplica, duplica, duplica. Aí o que acontece? Chega um determinado momento que a página começa a ficar encavalada. Um elemento maior que o outro, um elemento de tamanho diferente, e as coisas começam a sair do padrão. Por que isso acontece? Porque você não tem controle absoluto dos elementos. Porque se o elemento está todo em uma linha, e você está vendo que está encavalado, você não consegue controlar qual elemento você quer ajustar para ficar homogêneo, para ficar harmônico. Por isso que eu falo que é um erro. Porque a forma correta de se trabalhar seria você diminuir o tamanho deles, né? Colocar aqui, ó. Por exemplo, colocar duas imagens, né? Nossa, tô clicando toda hora errado. Colocar duas imagens aqui e colocar duas imagens aqui. Mas, Flávio, por que você fez isso? É porque é o seguinte, se alguma imagem desse meu lado estiver encavalando com essa informação aqui, eu consigo ajustar somente o lado que está quebrando, ok? Coisa que do outro formato eu não consigo. Beleza? Mas, ok, isso aqui nós vamos ver na aula de boas práticas. Não se preocupe com isso agora. Então, vou aumentar aqui a minha seção inteira. E vamos ver as configurações que a linha nos permite, ou o grupo nos permite. Nós podemos adicionar uma cor de fundo para ele. Vou colocar aqui um vermelho. Nós podemos também adicionar uma imagem de fundo para ele. Nós podemos também colocar ele como parallax, que nós já aprendemos. Isso aqui também nós já aprendemos, que é o contain, o cover, o alto, nós já aprendemos isso. As posições, os movimentos, mover para cima e mover para baixo. O espaçamento aqui, no caso, é o preenchimento interno, ok? A margem inferior, se você quer que o elemento fique colado no elemento de baixo, você precisa de deixar aqui 0. E aqui você vai deixar top, porque se você deixar middle aqui, ele vai alinhar verticalmente na parte de baixo, beleza? E a classe aqui normalmente. A maioria desses elementos aqui a gente já viu. Talvez você não tenha notado, né, o vídeo.
Não tem como a gente colocar vídeo dentro de um grupo. Não tem como, ok? Então, aqui, ó, nós podemos colocar uma cor de fundo. Vou colocar um espaçamento aqui de 40 pixels. E vou colocar 0. E vou duplicar essa minha linha. E vou trocar a cor dela aqui para você visualizar. Vamos salvar. E vou atualizar aqui a minha página. Vamos ver como é que ficou. Olha só, coloquei uma cor preta e uma cor vermelha. Mas, Flávio, você não disse que ele iria ficar centralizado? Sim, eu disse que ele iria ficar centralizado. Porém que o nosso elemento de cima, ele está configurado como Full Width. Ele está desconsiderando, né? Aqui, ó. Olha só. Ele está desconsiderando as larguras laterais dos dois elementos. Então, eu consigo fazer isso aqui. Então, eu tenho aqui somente a cor de fundo. Ok? Aqui, ó. Olha só. Eu removi aquela opção de Full Width e olha o que aconteceu. Ele já ficou centralizado, como eu disse para você que iria ficar. Por quê? Eu vim aqui, ó, na minha seção e removi o Full Width. Eu coloquei o Defull. E o Defull é ele centralizado. Beleza? Então, se você quer que a sua linha fique com um tamanho completo, você precisa de vir aqui na seção e dizer para ela que tudo tem que ser Full Width, que é aqui, ó. Ok? Senão ele vai manter centralizado. Mas beleza. Vamos deixar a parte do Full Width de lado agora, porque vamos focar somente no que está centralizado. Vou voltar aqui. Eu tenho duas imagens. Vou colocar uma imagem aqui. Lembrando, eu não estou explicando esses elementos de imagem, porque no próximo módulo você vai aprender tudo sobre eles. Não se preocupe, você vai aprender tudo sobre eles. Vou excluir aqui e vou duplicar isso aqui para ficar mais fácil. Beleza, e vou salvar. Ok. Vamos ver aqui como ficou nossa configuração. E aqui está, ó. Repare que ele tem um espaçamento interno, que ele ficou com uma espécie de borda. Essa configuração aqui foi o preenchimento que eu adicionei aqui dentro. Está terminando de salvar a página. Olha só, foi esse preenchimento que eu dei aqui, ó. Se você notar também, ele está colado um ao outro. Se o seu não tiver colado, é porque esta opção aqui, ó, margem inferior, ela está como default. E o default da margem inferior é 15 pixels. Logo, se você tiver com esse elemento com margem inferior, ele vai ter um espaçamento de 15 pixels entre um elemento e outro. Ok? Estou salvando aqui só para você ver. Então, agora você já consegue entender mais ou menos qual que é a lógica da seção e qual é a lógica do grupo. O grupo é um centralizador, né? E a seção é algo maior, que é algo que vai ocupar a tela toda. Olha só, ele deu aqui, ó, um recuo, ok? Ele deu um recuo, ele não descolou aqui por causa de outra configuração, mas ele deu um recuo aqui, beleza? Então, com isso, nós conseguimos visualizar
qual é a importância do grupo ou da linha, que é manter os objetos centralizados na tela. E aqui você pode aplicar a configuração que você quiser. Você pode colocar uma imagem com texto. Isso tudo nós vamos aprender mais adiante no nosso treinamento, ok? Você pode colocar uma imagem alinhada com um texto ao lado. Vou colocar um texto aqui. Opa. Você pode fazer essa configuração. Você pode fazer uma configuração do tipo dessa que eu gosto muito. Olha, vou pegar aqui, 3. Vou pegar uma imagem. Essa configuração é uma das que eu mais gosto de fazer no Bitame ou qualquer outro construtor de página. Só uma ideia aí para vocês, já instigando a criatividade, né? Título. Clique aqui, vou duplicar isso aqui, vou colocar uma cor aqui. Colocar aqui, ele vai ser... Não se preocupe o que eu estou fazendo, você vai aprender a trabalhar com os botões, não se preocupe, ok? Aqui eu vou adicionar uma imagem. Você vai aprender a trabalhar com todos esses elementos. Eu criei um módulo específico somente para os elementos, não se preocupe. Eu coloquei errado. Aqui era para colocar um texto. Quero passar o texto para cá, ó. Eu consigo arrastar os elementos, olha. E eu vou pegar aqui no BR Lorem Y um pequeno texto para não ter que digitar qualquer coisa, né? Na verdade, o Lorem Y já é qualquer coisa. Deixa eu pegar aqui um pequeno textinho. Ok. Beleza. Agora eu vou duplicar e vou duplicar novamente. Então eu tenho 3 blocos aqui. Se você notar, eu criei 3 grupos diferentes. Eu não simplesmente coloquei tudo jogado. Essa é uma forma inteligente de você amarrar as coisas. Por que eu fiz isso? Porque eu quero anexar uma cor de fundo em cada um. Vamos ver aqui como vai ficar essa nossa configuração. Eu sei que o primeiro eu coloquei vermelho, o segundo eu acho que eu coloquei preto e o terceiro eu acho que eu coloquei um branco meio acinzentado. Vamos ver como é que ficou. E olha só a nossa configuração. Essa é uma das configurações que eu mais gosto, que é colocar um ícone, né? É claro, o design aqui ficou bem ruim, né? Mas você vai fazer um design bem legal e nós vamos aprender algumas técnicas aí para procurar inspiração. Não se preocupe. Então aqui eu tenho uma imagem, né, de um ícone, que eu posso centralizar ele. Eu esqueci de centralizar, mas eu posso centralizar aqui a minha imagem. Peraí. Alinhar centralizado aqui, ó. Posso centralizar a minha imagem. O meu texto aqui, eu posso colocar ele branco, ó. Basta eu selecionar aqui, vir aqui e colocar ele branquinho. Ele vai sumir ali, mas não tem problema. E o meu botão ficou feio, vou colocar meu botão branco. Beleza. Largura total, vou colocar yes. Então, joia. Vou salvar, eu só mexi no primeiro elemento aqui, ó, para ficar melhor, para a gente conseguir visualizar. Vamos ver. Olha só como é que já ficou nossa configuração. E o que você pode fazer também para ficar ainda mais bonito o seu projeto é uma coisa que você já sabe fazer. Lembra? Bitame é uma questão de você saber a chave certa que você tem que ligar e desligar. Isso faz toda a diferença
no seu projeto. Agora eu vou te mostrar uma pequena configuração bem sutil que vai deixar seu projeto muito bonito, que é essa configuração aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou colocar Fluidify. Olha só. Coloquei Fluidify aqui e vou salvar. Olha só esse pequeno detalhe, como que vai fazer toda a diferença no seu projeto. Olha só, vou dar um F5. Olha só que bacana. Pronto, já tenho o meu elemento distribuído de forma homogênea na tela. E aí o que iria acontecer? Em cima desses 3 blocos viria um slider, né? Vai vir o slider do seu site, as configurações do seu site. E aí vai vir os blocos dos serviços. Você pode colocar um título aqui também, eu não coloquei, mas você pode colocar embaixo do ícone ou em cima do ícone, isso fica a seu critério. E o botão para a pessoa clicar, ok? Então, você começa a perceber agora que é uma questão de ajuste. Você pode deixar ele centralizado, você pode dividir ele na tela, ok? Nós vamos aprender a fazer com o Bitem uma coisa muito legal que tem no Div e eu vou fazer no Bitem. Vou fazer juntamente com vocês um layout bem legal que não tem no Bitem, ok? Eu vou fazer juntamente com vocês para vocês verem que é muito fácil e muito gostoso de trabalhar com o Bitem. Eu gosto muito do Bitem, por mais que ele tenha alguns pontos fracos, mas pontos fracos todos têm, ok? Todos têm pontos fracos. O Bitem ele é muito gostosinho de trabalhar, eu gosto muito do Div também. Então, nós vamos ver aí na prática como criar uns layoutzinhos bem interessantes, beleza? Então, essa é a configuração da linha, ok? O próximo elemento são os itens. Os itens eu vou deixar para o próximo módulo, que tem um módulo somente que eu explico item por item. Na próxima aula eu vou explicar as boas práticas de criação de seção e elementos no Bitem, ok? Então, até a próxima aula.